Mas, querido, você que é casado, você que quer ser um pouco mais abençoado ao longo do mês e desfrutar dessa comunhão preciosa, nós temos 5 grupos de casais aqui na igreja. 2 se reúnem às sextas-feiras e 3 se reúnem aos sábados. Se você desejar fazer parte, aqui embaixo nós temos, aqui no corredor, no painel, temos a lista dos casais ali. Você pode colocar o seu nome, o seu telefone e os casais entrarão em contato. Eu vou pedir para levantar os casais aqui, eu trazer uma fotinho, mas fiquei com medo deles acharem ruim a foto deles. O Valdir e a Thalita, coloque-se em pé para eles olharem para vocês. O Melo com a Isildinha. Raquel e o Igor, estão aí? Eu não os vi. O Márcio com a Ana estão na nossa congregação. E tem mais um casal líder. Então vocês podem olhar para eles. O Lelo e a Lili também não estão. O Lelo, a Lili, o Márcio e a Ana e a Raquel e o Igor. A Raquel e o Igor são responsáveis pelos jovens casais. Vou pedir para o Léo e a Josi levantarem, que daí eles também são responsáveis por esse grupo de jovens casais. Então, se você tem aí até 10 anos de casados, pode procurar esse jovem casal e dar o seu nome. Aí embaixo tem a lista e nos reunimos iríamos começar em janeiro, mas por falta de nomes entregues, por favor, gente, faça parte desses ministérios que têm sido abençoadores. Salmo 121. Tem alguns textos da Bíblia que se tornam os nossos favoritos. O pastor falou isso pela manhã. Alguns textos que nós gostamos de ler. E esse é um dos salmos que sempre me chamou a atenção. Na maior parte das visitas que eu faço, geralmente quando a pessoa, a família está tendo um enfrentamento, alguma realidade adversa, eu sempre leio esse salmo. Mas em 10 anos de ministério eu nunca tinha parado para preparar uma mensagem em cima desse salmo. E domingo passado eu fiz uma visita na casa de uma família lá do SECAP, e um menininho, o Gabriel, quase um mês de vida, ele estava com uma enfermidade muito séria, e ficava mais tempo no hospital do que na casa, e eu fui visitar essa família, e eu li esse texto. Quando eu saí, comecei a meditar um pouco mais sobre ele, e Deus colocou no meu coração o desejo de preparar uma mensagem em cima desse texto. E aqueles que têm orado pelo pequeno Gabriel, ele já voltou para casa, foi embora para São Paulo agora, e ele estava com uma rejeição no sangue, rejeição do próprio sangue. Então foi feito um tratamento, graças a Deus surtiu o efeito necessário, e ele já voltou para São Paulo com todo o diagnóstico e o tratamento que, caso volte, ele tem que fazer. Então, graças a Deus, é uma das respostas de oração que nós tivemos na semana de oração aqui na igreja. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra foi lida, Deus. Ela será anunciada. O Senhor conhece a nossa limitação em ouvi-la e em anunciá-la, Pai. Para isso pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza ao entendimento, nos conduza, ó Pai, ao aprendizado da tua palavra, para que nesse tempo que o Senhor fale conosco, investindo em nós o teu querer, moldando em nós o teu caráter, ó Pai, para que possamos em cada dia da nossa vida obedecer aquilo que nós temos ouvido da tua palavra, como nós já lemos aqui nessa noite, ó Deus. Fala ao nosso coração, por amor do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, um novo ano começou. Alguns dias atrás eu fiz uma profecia aqui, dizendo que era o último domingo de 2014, e a profecia se cumpriu. 2014 já não existe mais, mas nós já começamos um novo ano.
E eu falei que final de ano, quando nós entendemos que mais um ano está se encerrando, gera um certo medo. Parece que o tempo está passando rápido demais. Mas o novo ano também traz expectativas e incertezas. O novo ano traz essa realidade consigo. Porque nós entendemos que é uma nova oportunidade, um novo recomeço, os novos projetos, novos sonhos, enfim, novas expectativas. Mas também existem as incertezas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que nos espera ao longo de 2015. Apesar de todo o nosso planejamento, apesar de toda a nossa busca para que possa dar certo, nós não sabemos o que vai acontecer em 2015. Afinal, nós estamos rumo ao desconhecido. Quem pode determinar aquilo que vai acontecer ao longo desse ano? Entender que nós estamos rumo ao desconhecido, assim como o encerramento de um ano, o começo de um novo ano, isso gera medo também na nossa vida. Nós temos medo daquilo que pode acontecer, daquilo que pode deixar de acontecer. Quando pensamos na nossa vida como um todo, é natural que o dia de hoje, esse novo ano, gera um certo medo em cada um de nós. Mas ao longo dessa mensagem eu vou repetir várias vezes a mesma pergunta. E eu clamo a Deus que vocês possam chegar a uma resposta essa noite, para que vocês possam ao longo desse novo ano, serem extremamente abençoados por Deus. A pergunta é, aonde iremos depositar a nossa confiança? Nós sabemos que o novo ano traz expectativas e incertezas, e isso nos leva a algum certo medo. Mas aonde que nós iremos depositar a nossa confiança? Israel, nesse texto, o Salmo 121 está num contexto um pouco maior, que eram os cânticos chamados cânticos de romagem, aonde Israel, quando ia celebrar as grandes festas em Jerusalém, eles subiam cantando esses salmos, eles subiam lendo esses salmos. Afinal de contas, eles estariam numa viagem muito longa, até chegar em Jerusalém. Mas esta viagem também era cheia de expectativas e incertezas. Era uma viagem que duraria algumas situações, semanas, para chegar até Jerusalém. Afinal, não tinham os nossos carros, não tinham os melhores cavalos, mas muitos deles caminhavam por muito tempo a pé. Mas a expectativa que eles tinham é o Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Exatamente esse é o salmo que se encerra quando eles já chegavam ao templo, aonde a grande expectativa era estar na presença do Senhor, era estar na casa de oração, era estar onde todo o povo estava buscando a presença desse Deus. A expectativa de experimentar o melhor de Deus ao chegar em Jerusalém, mas também tinha as incertezas. Afinal, longas estradas traziam alguns riscos. Risco de enfermidade, de assaltos, de desânimo, de distrações, murmurações, discórdias. Afinal, a estrada era longa, perigosa. Eles andariam pela manhã e pela madrugada. Eles poderiam se enfermar. Eles poderiam serem assaltados. Afinal de contas, andar por muito tempo com as mesmas pessoas pode gerar discórdia. Essa era a realidade que eles enfrentariam ao longo da viagem. Era esse tipo de enfrentamento que eles teriam até chegar em Jerusalém. E é interessante que o novo ano traz essas duas realidades, expectativas e incertezas. A expectativa, todos nós queremos o melhor de Deus em todas as áreas. Quem não quer o melhor de Deus na família, o melhor de Deus nos relacionamentos, o melhor de Deus na sua vida espiritual, no seu trabalho, na sua vida financeira, ou seja, em todas as áreas. Todos nós temos a mesma expectativa. Afinal de contas, quando cumprimentamos uns aos outros, na primeira vez que encontramos na virada do ano, que tenha um ano abençoado, que Deus seja abençoando a sua vida, que seja um ano de saúde, prosperidade e muita paz. Não é isso que nós desejamos uns aos outros?
porque todos nós queremos o melhor de Deus para a nossa vida. Mas, queridos, as incertezas nós também enfrentamos. As mesmas incertezas que Israel sofria ao subir a Jerusalém, nós enfrentamos a cada dia. Por exemplo, nós não sabemos se a saúde vai nos deixar ao longo do ano. A qualquer momento um diagnóstico contrário à nossa vontade. Em qualquer momento somos surpreendidos com a saúde nos deixando. Ou se não, a violência que nos assola. Nós estamos sujeitos a essas realidades do mundo. Situações que nos abalam. Esses dias eu brinquei. Algumas pessoas fazem alguns votos na virada do ano. E eu brinquei dizendo que já é dia 10, nós precisamos lembrar dos votos que nós fizemos. Porque nós já desanimamos de muitos deles. Distrações, aparência que nos engana. Quantas coisas os nossos olhos vão olhar e vai apontar o nosso coração como o melhor para a nossa vida. Mas com o passar do tempo, com o passar dos dias, nós vamos perceber que apenas somos enganados pela aparência. Risco de murmurações, essa ingratidão que nos consome. Como nós somos ingratos. E o risco de discórdias, a solidão que nos fere. Queridos, são essas as incertezas que nós iremos enfrentar ao longo desse novo ano. E isso todos nós estamos sujeitos. Apesar da expectativa de esperarmos o melhor de Deus em todas as áreas, nós estamos sujeitos a essa realidade. Quantos de nós vivemos isso no último ano? E assim nós já aprendemos que isso é uma realidade possível. Quantos de nós estamos já vivendo nesse começo de ano algumas realidades? E muitos de nós iremos enfrentar realidades como essa até chegar ao final do ano. Mas a pergunta é, aonde depositaremos a nossa confiança? Aonde será depositada a sua confiança e a minha confiança? É interessante que esse texto nos traz de uma forma subjetiva 3 realidades que nós temos, ou 3 fontes que nós depositamos a nossa confiança. Primeiro, naquilo que os nossos olhos podem ver. O salmista olha para o monte e faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Na sua época era comum as pessoas confiarem nos montes, porque eles eram poderosos, gigantescos, e assim trazia a eles uma certa estabilidade, uma certa segurança. Afinal, o exército inimigo com grandes carros não poderiam subir ao topo da montanha. As cidades eram construídas cercadas por montanhas, porque era difícil o inimigo atacar. Era lugar de refúgio, era lugar de liberdade. Então, quando eles olhavam para os montes, muitos poderiam olhar nele dizendo: Ele pode me dar o socorro. E queridos, quantas vezes nós temos depositado a nossa confiança apenas naquilo que os nossos olhos podem ver? Seja uma situação estável na vida financeira, seja uma situação estável na nossa saúde, seja a empresa indo de bem a melhor, cada coisa acontecendo da melhor maneira possível, apenas aquilo que os nossos olhos podem ver. Foi assim que Ló escolheu Sodoma e Gomorra, aonde ele olhou aquelas campinas verdejantes, aquele lugar que seria perfeito para o pasto do seu rebanho. Mas quando ele se depara com a realidade de Sodoma e Gomorra, ele vê o sofrimento, ele vê a dor na sua família. Quantas vezes nós confiamos apenas naquilo que os nossos olhos podem ver, ou na nossa própria experiência? Alguns momentos da nossa vida nós fizemos algo que deu certo, e todos os dias nós fazemos da mesma maneira. Se nós seguimos um caminho, que aquele caminho foi tranquilo, todos os dias nós faremos o mesmo caminho. E assim é também na nossa confiança. Se um dia nós aprendemos algo, nós iremos fazer o tempo todo a mesma coisa. Queridos, Israel tinha a experiência de várias vezes encontrar refúgio nos montes. Mas ele olha e fala: talvez o inimigo possa atacar, e já tem uma estratégia diferente para chegar até o topo desse monte. E nós continuamos a acreditar na nossa experiência. Já saímos dessa com facilidade. Já enfrentamos momentos difíceis no casamento, mas conseguimos dar um jeito humanamente falando. Já enfrentamos adversidades na saúde, mas bons médicos resolveram o nosso problema.
A vida financeira, já conseguimos resolver diversos problemas nessa área também. O porquê que eu não consigo enfrentar um novo ano? Eu sou experiente em várias áreas. E queridos, no que o homem pode fazer? Era comum Israel confiar nos sentinelas, naqueles que colocavam em diversos lugares dos montes, para que eles pudessem vigiar a cidade, e caso o inimigo se viesse contra eles, eles poderiam alertar e se preparar para a guerra. Ali tinham os sentinelas, os vigias. Assim é, eu não sei quantos aqui tem nas suas ruas, aqueles guardas que ficam com a moto a noite toda caminhando e dá uma buzinada na frente da sua casa, e você acorda, escuta aquele barulho, traz uma falsa impressão de segurança, apesar de que ele vai voltar a passar na sua casa dali uns 20 a 30 minutos, o que daria tempo suficiente para alguém entrar na sua casa, esperar a segunda volta, tirar o que está na sua casa e ir embora. Mas aquele barulho nos dá uma falsa impressão naquilo que o homem pode proteger. E quantas vezes nós depositamos a nossa confiança naquilo que nós acreditamos que vai dar certo, porque eu confio em mim ou eu confio em alguém. Queridos, isso nada mais é do que depositar a confiança em nós mesmos. Talvez você tenha ouvido essa frase ao longo da sua vida. Confia mais em você. Faça aquilo que está no seu coração. Você precisa ser alguém de mais confiança. Deposita mais, você é capaz. Acredita naquilo que os olhos estão mostrando para você. Mas se eu mudar um pouquinho essa frase, talvez mude o significado dela. A vida em nossas mãos. Depositar a confiança em nós mesmos nada mais é do que a nossa própria vida está nas nossas mãos. E queridos, pensa na sua família, dependendo só de você para que ela dê certo. Os seus filhos, dependendo apenas de você para que os proteja. Os seus negócios, dependendo apenas de você para que eles prosperem. Nós acabamos de ler Deuteronômio. Se o Senhor abençoar, nós seremos abençoados no campo e na cidade. Mas se você leu a outra parte do texto, é ao contrário. Se o Senhor não abençoar, nós não seremos abençoados nem na casa, nem na cidade, nem no campo. Ou seja, a confiança em nós mesmos nada mais é do que depositar a nossa vida nas nossas próprias mãos. Isso gera pelo menos 4 realidades: o medo, o descontrole, a desistência e o abatimento. Quando nós entendemos que a nossa vida depende de nós, que a nossa vida está nas nossas mãos, o sentimento que surge é esse medo. Porque eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu vou falhar. O descontrole, esse descontrole emocional que tem alcançado multidões hoje, a desistência, quantos sonhos nós desistimos quando nós entendemos que só dependia da nossa atitude. E esse abatimento que nós enfrentamos. Queridos, em 2015, nós podemos chegar no final dele exaustos e aflitos. Como muitos de nós chegamos no final de 2014, exaustos e aflitos. É claro que eu escolhi essas 2 palavras para estar de acordo com o que o próprio Jesus disse em Mateus 9, 35 a 38. Mateus, fazendo um breve resumo do ministério de Jesus, ele diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele olha as multidões e se compadece delas, não pelos enfrentamentos, não pelas enfermidades, não pelas dores, não pelas perseguições, mas Jesus se compadece delas, porque elas estavam vivendo como ovelhas sem pastor. Ele se utiliza de uma figura do Antigo Testamento, que significava nada mais do que Israel não tinha um líder que comandasse o seu povo, não tinha um líder que direcionasse a sua nação. Então aquele povo andava perdido, vagueando, não sabia a direção que ia, porque não tinha alguém que apontasse o caminho. E Jesus olha aquela multidão, que se compadece dela, porque elas estavam caminhando, vagueando em várias direções,
mas não tinha um pastor que as guiasse. Não tinha um pastor que as orientasse. E por isso elas estavam aflitas e exaustas. E é interessante que o salmista, ele crê nesse texto em Deus como pastor da sua vida. Ele cita 3 realidades: não deixa tropeçar, está atento em todo o tempo e guarda de todo o mal. Ele apresenta o Deus vivo e verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, como o verdadeiro pastor da sua vida. Ele dá 3 realidades que pertenciam a um pastor de ovelhas. Nós lembramos da história de Davi, que arriscou a sua própria vida para proteger o seu rebanho. Lucas 2:8 fala dos pastores que vigiavam durante a madrugada para cuidar do rebanho. Essa é a realidade de um pastor de ovelhas, que não permite que as tuas ovelhas tropecem, que não deixa elas sozinha e que a guarda de todo o mal. É dessa maneira que ele nos apresenta a Deus. Olha o que ele diz, versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Ele apresenta esse Deus como o verdadeiro pastor da sua vida. Mas é interessante que o Salmo 95, versículo 7, afirma isso. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Querido, o salmista no Salmo 95 declara isso, que Deus é o nosso pastor, nós somos ovelhas do seu pasto, a nossa vida está nas suas mãos, a nossa vida depende totalmente dele, do alimento dele, da proteção dele, do guardar dele. Deus se oferece como pastor da nossa vida, com desejo de fazer com que nós não venhamos tropeçar ao longo do caminho, com desejo de guardar a nossa vida em todo o tempo, e também de nos livrar de todo o mal. Mas é interessante a pergunta que ele faz. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Queridos, isso é um grito de desespero. Isso é o grito de alguém que tem um enfrentamento que ele sabe que não terá forças para passar por ele. É um grito de alguém que reconhece que aquilo que ele está enfrentando, ele não vai ter forças, sabedoria, conhecimento, capacidade humana para enfrentar aquela adversidade. Quantas vezes nós paramos, nos aquietamos, olhamos para o alto e falamos: e agora o que eu vou fazer? E agora como eu vou sair dessa situação? Como eu vou passar por tudo isso? Como que eu vou vencer essa etapa da minha vida? Quantos momentos nós fazemos a mesma pergunta inquietante, diante dos desafios que a vida nos coloca? Mas o que me chama a atenção é a resposta que ele dá. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos, o pastor que ele apresenta, o Deus cuidador, o Deus protetor, o Deus que caminha com ele lado a lado, ele apresenta e diz: é dele que vem o meu socorro, porque ele é muito maior do que esse monte. Afinal, ele fez apenas o monte? Não, ele fez o céu e fez a terra. Tudo que os meus olhos podem ver, esse Deus criou. E se ele criou, ele é muito mais poderoso do que esse monte. E ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Queridos, ele apresenta esse pastor, o pastor da nossa vida. Ele diz: é socorro em todas as circunstâncias. Esse Deus como pastor que ele apresenta a nós, é o socorro em todas as circunstâncias. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Queridos, quais circunstâncias nós enfrentaremos esse ano? Quais realidades nos aguardam ao longo de 2015?
Mas tenha plena convicção que o Deus que é o nosso pastor, Ele é socorro bem presente em todas as circunstâncias, sejam elas momentos difíceis, sejam momentos alegres, seja enfrentamento que nós não temos condições de superar. Em todo o tempo Ele é um socorro bem presente. Por quê? Porque em todas as circunstâncias, seja o momento que eu vou tropeçar, seja o momento que eu vá cair, o Senhor estará do meu lado. E Ele diz, não dormitará aquele que te guarda. O vigia, o sentinela, pode até dormir, mas o Senhor, Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, estará atento em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas também Ele apresenta socorro em tudo o que faremos. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Queridos, em tudo aquilo que nós iremos fazer ao longo desse novo ano, Ele é socorro. Ele é um socorro bem presente em tudo que nós faremos. Alguns textos da Bíblia a gente lê e não para avaliar o que está sendo dito. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Já imaginou o que é isso? É aquele que caminha lado a lado. É aquele que está acima de você e vem ao seu lado protegendo a sua vida. É aquele que vai conduzir os seus passos ao longo da caminhada, na certeza que nós somos limitados, mas temos que percorrer aquela caminhada. Mas Ele é socorro bem presente e Ele guardará a tua saída e a tua entrada. Nós sabemos que pela manhã ao sair de casa, o ditado que mais se usa é: nós saímos sem a certeza que voltaremos. Porque o mundo que nos cerca, a violência se faz presente. Mas o Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada. Em tudo aquilo que nós iremos fazer, seja a nossa vida pública, seja a nossa vida privada, seja o nosso relacionamento com as pessoas, com o meu trabalho, com a sociedade, seja o meu trabalho familiar, a minha intimidade com Deus, em todo o tempo Deus estará guardando a minha vida. Em todo o tempo Deus estará abençoando aquilo que nós iremos fazer. Talvez fique um pouco longe da realidade, mas eu quero trazer alguns textos para que você lembre, algumas passagens. Guarda a nossa entrada na fornalha ardente. O pastor falou isso alguns dias pela manhã. A quem é essa quarta pessoa que aparece? Apenas 3 foram lançados na fornalha ardente. Quem é esse? Guarda a nossa entrada no vale árido. Guarda a nossa entrada no campo de batalha. Guarda a nossa entrada na cova dos leões. Querido, o salmista tinha consciência daquilo que Deus poderia fazer, abençoando a nossa saída e a nossa entrada, pela certeza que os enfrentamentos que nós temos, Deus está do nosso lado o tempo todo. O que nós iremos fazer, nós temos que ter consciência da presença de Deus lado a lado, da presença de Deus caminhando conosco, da presença de Deus fazendo justiça para com a nossa vida. Mas também há uma terceira forma, que é um socorro em todo o tempo. Deus é socorro em todo o tempo. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, desde agora e para sempre. Eles caminhavam semanas, dias, por estradas que pela manhã era um calor insuportável, mas ao cair da tarde o frio era muito insuportável também. E eles teriam que passar por tudo isso até chegar em Jerusalém. Então eles tinham essa certeza que Deus guardaria pela manhã e pela noite, porque assim fez com Israel no passado, aonde o povo passava pelo deserto e Deus caminhava juntamente com aquele povo, iluminando a noite, trazendo uma nuvem pela manhã. Mas queridos, o Senhor tem nos guardado em todo o tempo. E eu quero lembrar de outra passagem, de 2 deuses que a Bíblia diz. O primeiro, obviamente, um falso Deus, o Deus Baal. E o nosso Deus vivo e verdadeiro. E vocês vão lembrar do grande enfrentamento que Elias teve no Monte Carmelo. Aonde no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, ele fala então que Elias se levanta contra os profetas de Baal.
e começa a desafiá-los a clamar ao Deus Baal, para que ele derramasse fogo sobre o sacrifício e se queimasse todo aquele sacrifício. E desde a manhã, eles começaram a clamar a Baal para que ele derramasse fogo. E ao meio-dia, a palavra de Elias ao meio-dia, Elias zombava deles dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Elias simplesmente zomba da fé daqueles homens, daqueles profetas, e diz: quem é esse Deus que vocês servem? É um Deus que se retira para dormir? É um Deus que se retira apenas para cuidar de uma só pessoa? É um Deus limitado que não pode atender o clamor dos seus profetas? Quem é esse Deus? Queridos, eles não tinham a proteção em todo o tempo. Apesar de clamar desde manhã, o profeta clamava, e Baal permanecia em silêncio. Mas a oração: responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizesse retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Queridos, tudo que eles haviam colocado como sacrifício, ao clamar ao Senhor, ao gritar ao Senhor, Ele simplesmente respondeu de forma imediata. Porque não é como os falsos deuses, que se retiram para dormir, que não atendem o clamor daqueles que neles confiam, que são cegos, são surdos, são mudos, não se movimentam. É preciso que alguém pegue e leve de um lado para o outro, porque são incapazes, porque não tem vida neles. Mas o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, é esse Deus que quando nós clamamos, Ele vem e responde a nossa oração. Mas, queridos, a pergunta continua: aonde nós iremos depositar a nossa confiança? A pergunta permanece: aonde você e eu, ao longo de 2015, iremos depositar a nossa confiança? O pastor falou desse texto pela manhã e eu acrescentei na mensagem. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Para acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O salmista clama: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Nós temos clamado, nós olhamos para o céu e dizemos: de onde nos virá o socorro? Hebreus 4:16 diz: chegar, intimidade, acheguemo-nos, liberdade para falar com esse Deus, confiadamente, depositando a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça, e socorro para a ocasião oportuna. Essa é a oração que o salmista faz, e é isso que Hebreus nos ensina. Mas, queridos, para que esse Deus seja o nosso pastor, nós precisamos primeiro confiar em Deus em todas as circunstâncias. Aprender a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Salmo 23 nós conhecemos praticamente de cor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Depositar a nossa confiança em Deus em todas as circunstâncias, mas também entregar a Deus tudo que nós faremos ao longo desse ano. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará.
entregar tudo o que nós iremos fazer. E também, queridos, buscar o Senhor em todo o tempo. Ele é um pastor que cuida da nossa vida o tempo todo, mas é preciso buscá-lo em todo o tempo. Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Confiar no Senhor em todo o tempo. Queridos, concluindo, o pastor da nossa vida é socorro em todas as circunstâncias. É socorro em tudo aquilo que nós faremos. É socorro em todo o tempo. Portanto, confie em Deus em todas as circunstâncias. Entregue a Deus tudo o que você vai fazer e busque ao Senhor em todo o tempo. Eu quero concluir, antes de orar, apenas com uma frase dita por Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E a pergunta você vai ter que responder ainda hoje. Aonde nós iremos depositar a nossa confiança? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Vamos pensar naquilo que Deus falou ao nosso coração. É um novo ano, cheio de incertezas e expectativas. Enfrentamentos, mas o tempo todo nós temos a expectativa do melhor de Deus sobre a nossa vida. E nós temos um Deus que se coloca como pastor da nossa vida. E o próprio Cristo se apresenta. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pai, o Senhor conhece a nossa limitação, a nossa teimosia, muitas vezes a própria arrogância nossa, Deus, de depositar toda a confiança em nós mesmos. Mas em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, entender que o Senhor se oferece como nosso pastor, o pastor que nos guarda, que não nos permite tropeçar, um Deus que não cochila, um Deus que não dá uma piscadela sequer, mas o tempo todo está atento para a nossa realidade, está atento para as circunstâncias que nos cercam, o tempo todo tem cuidado da nossa vida, e tudo que nós temos feito e iremos fazer, o Senhor está do nosso lado, sendo a nossa sombra, o nosso protetor, a nossa justiça. Pai, parece tão fácil responder uma pergunta aonde depositaremos a nossa confiança, mas Deus, nós não queremos terminar mais um ano exaustos e aflitos, como ovelhas que não têm pastor, pelo simples fato que escolhemos depositar a nossa confiança em nós mesmos. Mas nós queremos entender que Jesus é o bom pastor, e Ele mostrou isso na sua própria vida por nós, ó Pai. E o Deus Criador dos céus e da terra é o nosso pastor. E assim nós queremos depositar a nossa confiança no Senhor. E assim como o salmista com convicção respondeu a sua própria pergunta, aonde ele inquietando a Deus, dizendo, de onde me virá o socorro? Ele chega à conclusão, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Assim nós queremos, ó Deus, diante dos momentos inquietantes da nossa vida, poder olhar para o Senhor e declarar, o nosso socorro vem do Senhor, que é socorro bem presente nas tribulações, o nosso refúgio em todos os momentos, ó Pai. Nós temos grandes expectativas para esse ano, que possamos, ó Deus, em todo momento, olhar para o Senhor, entendendo que o socorro vem do Senhor, ó Pai. Que essa mensagem, ó Deus, apesar da nossa limitação,
fique guardado no nosso coração e na nossa mente, para que em todo o tempo desse novo ano, possamos olhar para o Senhor e reconhecer que a nossa confiança deve ser depositada apenas em Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do Senhor Deus, é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor.